risco até o B, a base. Vocês foram responsáveis pela parte mais importante, ensinar. Também vos coube a missão de preparar aulas, provas, trabalhos. Foram linhas, parágrafos, folhas de resenhas, artigos e resumos. Também não podemos esquecer das sadias discussões em sala de aula. Isso sem contar nas famosas perguntas. Era para hoje? Posso entregar amanhã? Quanto vale? Vai ter recuperação? Com vocês, queridos mestres, vivemos experiências inestimáveis. A difícil tarefa de abrir e fechar o obturador na hora certa, mesmo que nenhum de nós tenha capacidade de ser dentista. Ainda que para ensinar isso, nossos sábados tenham sido estragados pelas ideias fotográficas do professor Hugo, nas rotinas desagradáveis e estafantes do mercado municipal para a Praça Santos Andrade, da Praça Santos Andrade ao mercado municipal. É importante repetir, ou seja, para ser um bom jornalista. Da mesma forma que o Romário fala peixe e o Pelé fala entende. Entre um ou seja e outro, a professora Maura nos apresentou a imprensa de Gutenberg e a importância de conhecer o passado para vislumbrar o futuro. O número de caracteres da manchete de uma matéria é exaustivamente pensado. E o professor Valdir mostrou que todos nós seríamos incapazes de fazer um título decente sobre a morte de Lala Schneider. Ele mesmo, que é o único capaz de enxergar uma qualidade na topeira do Galvão Bueno, segundo o estimado professor, dos poucos na televisão que sabem o que fazer com a mão que segura o microfone. Ser jornalista é mais do que receber um canudo ou frequentar uma faculdade. E justamente por isso, segundo o professor Ângelo, daquela turma de 50, 80 calouros que entraram pela porta naquele 5 de fevereiro de 2007, apenas 5 ou 6 sairiam jornalistas. Porque ser jornalista é mais do que receber um canudo ou frequentar uma faculdade. E ele conseguiu nos fazer entender isso. A importância de se emocionar lendo a mais boba das poesias, mesmo que a professora Kátia faça isso toda a bendita aula. E que ela nos garanta que nenhum jornalista pode ser digno de respeito se não for capaz de fazer uma análise do discurso. Sem falar das necessidades triviais de entender as potencialidades da palavra pachorra. Dissertar, enunciar e ponderar em resenhas críticas durante as aulas de sociologia. Tão ou mais complicado digerir isso se a resenha for by Emerson Servo, que deu também conta de nos ensinar as teorias da notícia. Experiências que são impagáveis, de um professor irrefutavelmente São Paulino. A importância do jornalista sacar de economia, seja a macro, a micro, a inflação ou a deflação. Seja pelas teses de John Maynard Keynes ou não. Ele que, a despeito do sobrenome, não escreve aquelas bizarrices na Veja. E o professor Zaghini foi suficientemente capaz de nos mostrar que economia pode ser aplicada jornalisticamente na prática. Ler Marilena Chauí, nem que para isso seja necessário ficar 3 dias na fila do Xerox e gastar toda a bolsa auxílio de uma só vez. Lembranças que a professora Elimara não nos deixará esquecer. Pouco importa se alguém aqui nem lembra quem seja Elimara. Como não devemos deixar de citar aquele Rafael, de sobrenome impronunciável, que viajava como ninguém nos raciocínios. Viajou tanto que acabou indo lá para os Campos Gerais. Não há de ser nada. Vocês também foram responsáveis por nos ensinar o fácil, o difícil, o essencial, o simples, mas também pautas, entrevistas, reportagens, documentários. Desde o simples lead até o posicionamento diante das câmeras. Ao longo dos 4 anos, ensinaram-nos que não só a televisão nos deixou muito burros demais, mas também os professores do ensino médio, que nos ensinaram mal e porcamente a história do Brasil. Feliz daqueles que possuíram um professor Walter no meio do caminho, que mostrou quem é Boris Fausto. Prova provada de que alguém é capaz de escrever um livro maior que a Bíblia. As más línguas dizem também que esse professor ficaria bem na pele de alguns dos ursinhos carinhosos. Mas acredito que isso seja intriga da oposição. Uma estrela da televisão pode ser de carne e osso e pode até aparecer na nossa sala.
Pode até fazer chamada e pode até nos chamar de alunos. E a professora Dulcineia, sim, aquela com cabelo peculiar e imexível, pode nos mostrar que o jornalista de TV deve saber de cor e salteado o que é um stand-up, ainda que isso tenha cara de comédia norte-americana. Ética, direito, jornalismo são co-irmãos, são ciências que se entrecruzam. E o professor Pena nos mostrou como um mestre pode falar ininterruptamente seu próprio nome por aulas a fio, sem que isso o faça tornar pedante. Na verdade, isso seria absolutamente improvável diante de uma índole afável, generosa, solícita, inebriante, brilhante, inspiradora. Temos vida depois das temidas bancas de TCC. Durante 1 ano e meio de muito empenho, momentos de desespero, estresse e preocupação, eis que tínhamos na sala de aula a professora Elaine Jaworski, sempre com um pensamento otimista, nos dizendo: relaxe, teu TCC está bom, você vai passar, não se preocupe. Certa vez, 2 jornais de pontagrossenses noticiaram o descobrimento de um corpo infantil na localidade de Roxo Róis, distrito de Guaragi. O crime foi imediatamente relacionado com rituais de magia negra e o suspeito do assassinato, dado como culpado, desapareceu com toda a família. O professor Vitor, mesmo sem interesses geodésicos, nos provou por A mais B que Ortigueira é no meio do nada com coisa nenhuma, que um repórter vestido de mendigo pode vegetar pela rodoviária de Curitiba sem ser notado, e que a sua nota, a nota de todos nós, pode ser do tamanho de número de vezes que a sua prova é dobrada. Literalmente, que a indústria cultural pode ser absolvida, que o lugar de um celular tocando durante a aula é no lixo. Em época de prova, quando se tem um professor especialista em cinema, mesmo que a disciplina não seja sobre o assunto, precisamos estar armados e preparados para tudo. Não é mesmo, Paulo Camargo? Caso contrário, é possível levar uma babada de 10 minutos simplesmente porque caiu uma questão relacionada ao Tropa de Elite, que é justamente sobre o filme que você não assistiu. Talvez, se essa maldita questão fosse do Borá, filme já pedido para a Sexta Cultural, isso tudo teria sido evitado. Um professor é capaz de mostrar e comprovar que nem toda unanimidade é burra. O generoso e insubstituível mestre Felipe Armata Marinho encarna a figura mais adorada de todo o nosso corpo docente. Não sem motivos, todos gostam dele, todos o admiram, se espelham, sentimos até inveja dele. Que não é apenas mestre, para nós é o nosso mestre. Paraninfo. Quem melhor representou nestes anos todos de convivência a importância da palavra ensinar, do desejo de conhecer, da salivação que espalha numa fala calorada e inspiradora. Aquele que melhor representou a figura do professor, que abre mão de suas vaidades para fazer de seus alunos pessoas tão competentes quanto ele, sem medo de ser ultrapassado, engolido por uma motivação de alguém mais jovem, porque ele é tão jovem quanto a gente. E é uma honra suprema ter tido a felicidade de extrapolar com ele as paredes das salas de aula, do estúdio de rádio e de qualquer outro canto da universidade. Até porque ele parece ser onipresente, parece que está em todos os lugares mesmo. Como se tudo isso ainda não bastasse, entre uma chamada e outra, todos vocês ainda tiveram a difícil tarefa de conquistar a atenção de cada um de nós. Afinal, eram bilhetinhos sendo passados, celulares tocando, bombons sendo vendidos, notebooks ligados, colas sendo compartilhadas, uma série de coisas que nos dispersavam a atenção e o raciocínio, que os tiravam do sério. Hoje, mestres, podemos dizer que essa caminhada acabou. Mas sabemos que a estrada continua e esperamos encontrá-los por lá para trocar nossos conhecimentos profissionais, existenciais, paranormais ou até mesmo jogar uma conversa fora, bater uma bolinha. E tomara que também um dia possamos rever aquela dezena de professores que não foi citada aqui. Apenas por uma questão de tempo, é claro, já que é melhor deixar para lá divergências, diferenças, implicâncias. Devemos reconhecer que também nós fomos responsáveis por muitas delas. E apenas nos perdoem se 9 em cada 10 trocadilhos desse texto não tenham ficado assim tão claros. A vocês, agradecemos o convívio, as dúvidas sanadas, as notas dadas, as faltas abonadas e as experiências trocadas. Eternamente, nosso mais sincero e fraterno, muito obrigado.